Vejam só como um político independente do país, ele é uma cobra, cara. Porque essa matéria aqui, ele mostra como que na hora dele retirar o dinheiro da população, ele vai com, assim, as duas mãos, a faca, a arma, ele vai ali com o sangue nos olhos para tentar abstrair o máximo possível do seu suado dinheiro. Agora, quando eles descobrem como é gostoso você lucrar com a sua própria atividade, eles querem ficar com a própria grana deles. Olha só essa matéria, por exemplo. Um escândalo irrompe na Assembleia Metropolitana de Tóquio devido a uma reunião realizada com verbas destinadas a atividades políticas, que foi posteriormente transmitida online. A receita está sendo questionada como rendimento pessoal do membro da Assembleia. Bom, a notícia ela saiu no jornal Sankei, hoje, dia 21 de julho, às 10h30. E basicamente o que houve aqui? Houve uma assembleia, o grupo político ali tem um membro que ele tem um canal no YouTube, que ele transmitiu toda essa assembleia por ali, deu algum resultado e gerou um certo lucro. Então por isso que você fala aqui que a receita está sendo questionada como rendimento pessoal do membro da assembleia. Por quê? Porque teve um rendimento ali e a Receita começou a se questionar o que fazer com aquela situação, porque pensa bem, o político ele vai ali, ele usa da sua verba pública para montar todo o ambiente e na hora de ele receber a grana do Google, né, do canal do YouTube dele, eles perguntaram ali o que deve ser feito. No caso aqui, o dinheiro obviamente voltou para o grupo político. Mas quando um influencer ele está ali fazendo grana, como vocês viram na matéria anterior, que eu mencionei aquela modelo, acho que é Reiko o nome dela, que ela estava fazendo acho que quase 500 milhões de iene e a Receita foi atrás dela para cobrar os 150 milhões. Aí foi o show, né? Foi aquele show para falar, olha como ela é uma influencer malvadona, como ela não contribui com a sociedade, olha só ela usando o dinheiro que deveria ser do povo. Foi aquele o Aruguchi que diz, né? Falar mal dos outros por conta de não cobrar imposto. Veja só, no meu ponto de vista, essa mulher aí foi uma heroína, que negar imposto basicamente é um ato de herói de qualquer cidadão, porque hoje o governo ele funciona como uma máfia que nada mais serve do que extorquir o dinheiro da população. Agora, veja bem essa situação. O cara ele fez a grana ali e ao invés de ele enviar esse dinheiro para algum projeto, ter alguma iniciativa nesse sentido para pensar na população, ele pensou, não, o dinheiro vai ficar com o grupo político aqui e a gente decide depois o que a gente faz. Olha, eu vou ler a matéria um pouco dela para vocês verem o que de fato ocorreu. Uma controvérsia surgiu na Assembleia Metropolitana de Tóquio sobre seus políticos devem devolver posteriormente os lucros obtidos com a publicação de vídeos de reuniões realizadas com verbas destinadas a atividades políticas no YouTube. Essas verbas são concedidas com base na lei de autonomia local e seus usos específicos são determinados pelas leis de cada governo local. Com o crescente uso de plataformas de vídeos e redes sociais para atividades políticas, especialistas apontam que essa é uma nova questão em debate. Cara, é muito simples. Político também é cidadão. Então não tem muito o que você debater. Você pega essa grana, né? E como você é um político, dê o exemplo de usar em prol da sociedade, que é o que a gente faz quando a gente utiliza do nosso dinheiro para envio, ou melhor, ser roubado pelo governo. A gente espera que pelo menos dê um retorno. Então, o que mais diz aqui? Essa eu acho que é a parte mais chocante da matéria, quer ver? Ó? Tem uma parte que, se você pegar e traduzir ela aí no seu Google Chrome, você vai ver que tem uma parte que diz o seguinte: cada grupo político na Assembleia Metropolitana de Tóquio recebe uma verba mensal de 500 mil ienes por membro, ênfase aqui, para atividades políticas. Essa verba destina-se
a cobrir despesas necessárias para atividades como pesquisa e estudos sobre assuntos de administração metropolitana, formulação de políticas, relações públicas e coleta de opiniões. A promoção de políticas não pode ser usada para atividades de partidos políticos, campanhas eleitorais, atividades de grupos de apoio ou despesas pessoais. Vocês estão ligados quanta grana um político recebe? Porque esse valor que eu mencionei, 500 mil por membro, é um valor que você vai usar para você fazer essas divulgações. E o cara me fala que cada membro de um grupo político recebe 500 mil ienes. Para vocês terem noção, 500 mil ienes, se você é um engenheiro de software sênior aí no Brasil e migra para cá, é o salário inicial que você recebe nessas empresas que contratam para fora. Geralmente elas dão um salário um pouco mais baixo, e esse salário um pouco mais baixo gira em torno desse valor, que é os 500 mil ienes. Isso deve dar ali cerca de uns 20 mil reais. Então, presta atenção que esses caras eles estão recebendo quase 20 mil reais, 500 mil ienes, só para fazer postzinho de política pública, de algum projeto que eles estão fazendo. E não é um grupo político que recebe isso, é por membro, cara. Então, cada membro recebe literalmente um salário de desenvolvedor para eles fazerem o que quiserem com a promoção de políticas públicas. Então, você pensa que eu exagero quando falo que o político ele é uma cobra em todo o país, porque eles recebem de múltiplas formas possíveis em benefícios e depois não querem fazer nada em prol da sociedade? É por conta disso aí, cara. Você tem aquela ministra das Finanças, a Takayama, que eu falo que você coloca uma boneca ali no lugar dela, ou um poste e dá na mesa, porque ela não faz nada, fala que ninguém quer cortar benefício algum. Tá aí 500 mil ienes por membro, cara. Mexer nisso aí não quer. Mas mexer no visto ali de imigrante, aí é uma delícia, né? É uma delícia fazer 10 vezes o preço de um visto, enquanto você tem membro de partido político que poderia utilizar da sua remuneração mensal para fazer esses tipos de promoção de vídeo sobre política, mas eles recebem uma verba específica para isso, cara. Isso aqui é um negócio que aumentou os meus níveis de estresse por hoje já num nível extremo, porque é inacreditável, cara. Você acha que político no Japão ele vai ser um pouco mais diferente? Não é não, cara. Político tem que ser explodido em todo o país existente, porque parece que não tem, assim, honestidade no que é dito e nas ações que são feitas. Olha só, no final da matéria diz o seguinte: além disso, resumiram suas opiniões, afirmando que o valor equivalente aos lucros deve ser devolvido aos grupos políticos na Assembleia Metropolitana de Tóquio. E esse valor deve ser deduzido das despesas mensais com atividades políticas. E que a geração de lucro não deve ser feita em primeiro lugar. E transmitir essas opiniões ao membro da Assembleia Sato por meio da Secretaria da Assembleia. Então prestem bem atenção aqui nessa última parte. Eles resumiram suas opiniões, ou seja, não teve nenhuma legislação feita, foi apenas opiniões de que o dinheiro não deveria ficar com o político, então ficou com o político que lucrou com isso, e a geração de lucro desse meio, né, de você colocar um vídeo e no YouTube lucrar em cima disso, você não deveria receber como um político, você não deveria utilizar o seu poder, suas verbas públicas para poder disseminar vídeos e fazer uma carreira de influenciador em cima disso. Mas lembre-se que é opinião. Opinião é diferente de você fazer alguma coisa. A matéria deixou bem claro isso aqui. Então sabe o que aconteceu? Terminou em pizza, galera. Política pegou ali o dinheirinho, meteu pizza na galera e fez ali uma festança com a grana recebida com a verba pública dos contribuintes. Então, é aquilo, né, galera? Enquanto eu tento fazer os meus mini centavos como youtuber por aqui,
Você vê que o político ele tem todo o repertório de 500 mil ienes, um salário de desenvolvedor sênior aqui no Japão para poder fazer toda essa promoção de vídeo. E você vê como a vida é injusta, né? Quem cresce ali no meio político, amigos do rei, tem direito a tudo, inclusive escravizar sua população para se perpetuar no poder. Então, esse é mais um vídeo referente às notícias aqui do Japão, que eu compartilho como um sobrevivente ao Japão. Caso vocês curtam esse tipo de notícia, considerem se inscrever aí no canal, deem um joinha para fortalecer, fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou!